Vou comentar aqui sobre algumas possibilidades de operações hoje. Então, eu primeiro vou mostrar aqui que tinha essa região, que era o suporte do dia anterior que foi rompida. E aí ontem mesmo fez um pullback aqui por baixo nessa região importante, e por isso caiu um pouco. Aí eu tinha mais essa linha aqui embaixo, que é a mínima de ontem. Então, são dois pontos importantes. O preço abriu aqui nessa região. É, ele abriu aqui e já deixou uma barra de rejeição, então entraram vendas aqui novamente. Até daria para tentar uma venda aqui nessa região. Eu tentei, por exemplo, eu vendi a formação dessa barra aqui ainda, entendendo que isso aqui poderia sim ser mais um reteste nessa região para levar o preço lá para baixo, aqui para as mínimas. Acabou que esse movimento aqui demorou bastante, teve algum dado lá que saiu aqui no meio, alguma notícia, e jogou uma barrona aqui contra a minha posição. Eu ainda fiquei posicionado, o stop estava aqui acima. E aí aqui a gente já começou a observar o preço lá bem lateral. Então, aí o preço, essa barra aqui falha, faz mais uma tentativa de vir abaixo, solta três barras, quando viola a mínima que falha, cria aqui um possível padrão aqui para compra, uma falha aqui de mínima. Aqui a grande questão é que o preço está muito no meio aqui desse range, que a gente tem uma resistência aqui bem próxima, então é um pouco difícil se posicionar assim de cara nessa barra, mas é sim uma barra de entrada. Eu só não gosto muito desse tipo de trade, acabei não participando, continuei vendido para ver se o preço ia ter força realmente de acima, para que eu pudesse sair da operação. E aí eu saí da operação na formação dessa barra aqui ainda. Então, na formação dessa barra aqui, eu percebi uma certa continuidade, e aí eu já saí na operação um pouquinho aqui acima, então quase no 0 a 0, mas um pouquinho negativo ainda depois de ficar aí talvez mais de uma hora posicionado, porque o preço realmente não foi na minha direção. Então foi uma desistência, é, devido à continuidade ruim, porque aqui o preço lateralizou, né? Então aqui, quando o preço está lateral, a gente buscaria compras baixo e vendas o mais alto possível. Começou a virar um mercado de ordens limitadas, mas ele ainda deixou uma chance aqui de uma venda com ordem stop, que foi essa barra de sinal, na mesma região, topo duplo com a barra 1, uma barra aqui de sinal, um padrão de venda alto aqui na lateralidade, dá para buscar uma parcial aqui nesse fundo. Então isso aqui foi mais uma operação que eu fiz. Isso aqui eu acho que uma boa quantidade de pessoas lá conseguiram pegar até na sala essa barra. Eu inclusive aqui me atrasei um pouquinho para vender. Eu acho que eu vendi aqui assim. É, e aí, mas ainda deu assim um bom trade, deu parcial. E aí depois o preço voltou para esse comportamento muito lateral. Já começou a deixar pavio aqui abaixo de barra. Não conseguiu dar continuidade. Aí teve um pessoal lá que até pegou comprado aqui, pegou compras com ordem limitada. E eu já desisti do trade aqui nessa região mesmo, porque aqui o preço já tinha voltado muito. Então, assim, fica difícil vender aqui baixo, esse é o principal. Não dá para vender baixo, não dá para comprar aqui essa barra alta, não importa a força. Lá no momento isso aqui parecia realmente muito forte, essa barra que viria muito para cima isso aqui. Sempre vai dar essa impressão, mas muitas vezes vai ser armadilha. Essa barra aqui também dava a impressão que o preço ia muito mais abaixo, tanto que eu estava segurando ainda a operação na venda aqui de cima, uma boa parte aí da mão. Mas aí depois ela acontece o que normalmente o que 80% das vezes acontece. Falhou aqui as mínimas, criou meio que um tipo aqui de wedge, mas o ponto principal aqui nem é o wedge, realmente o comportamento aqui lateral. O preço está aqui nesse comportamento lateral e continuou, jogou para dentro desse range. E aí quando ele faz isso, a gente comentou também, não tem compras aqui. A barra é forte, obviamente, mas não tem compras aqui, porque aí você vai estar se armadilhando, talvez mais uma vez, você vai estar comprando aqui por baixo de uma linha, de um tipo aqui de canal amplo, que foi rompida para baixo, vem fazer, quem sabe, o pullback, e você vai estar se armadilhando. Então, uma nova barra de sinal que a gente comentou lá que seria até aceitável é essa barra aqui, que ela faz o pullback e deixa uma boa barra. Essa barra aqui eu não consegui pegar, mas teve pessoal que pegou, sim, essa barra que deu um ótimo trade. A saída, se não me engano, foi aqui. Então, teve pessoal que fez saída aqui, ou pelo menos parcial. E aí, no meu caso, eu consegui entrar depois que o mercado confirmou para mim aqui o modo rompimento. Eu entrei, se eu não me engano, foi nessa barra aqui. Que aí eu vendi, consegui uma parcial, acho que aqui próximo da mínima, que é assim, alguma coisa assim, ou por aqui. Consegui uma parcial e aí aqui nessa volta eu saí fora. Eu não lembro exatamente aonde. Acho que na formação dessa barra aqui com pavio, talvez foi que eu saí fora.
Em algum lugar aqui eu saí fora que ele mudou o comportamento. Então ele veio, tentou corrigir, aí tentou vir abaixo romper a mínima do dia anterior, falhou a mínima, começou a voltar aqui, com aqui uma barra de continuidade também. Então em algum momento aqui eu saí fora do restante da posição, quase no 0 a 0 em relação aqui à entrada. E aí um dos motivos que eu vendi além de ser um modo rompimento, porque ele já estava chegando aqui um ponto importante para talvez tentar romper essa linha, que poderia ser aqui, mas também poderia ser mais aqui no corpo de barra. Não é nenhuma linha exata, tudo é região. E poderia ser sim essa região aqui. O preço vem muito forte para essa linha. E aí está tentando romper ela, então eu já entrei aqui nesse modo rompimento. Com o stop aqui de barra, o stop acho que era aqui assim. O stop de uma certa distância para tentar buscar um modo rompimento. Acabou vindo modo rompimento, mas não conseguiu passar da mínima do dia anterior. E aí depois essa linha era um ponto importante a ser observado. Também existia além dela a mínima lá da lateralidade. Aqui obviamente é uma região, isso aqui não é muito preciso, mas era mais ou menos aqui assim. E aí depois de um tempo, quando o preço volta aqui, isso aqui eu acho difícil conseguir comprar, não gosto desse tipo de compra, apesar de ter falhado o mínimo, eu acho que é até aceitável, assim, quem consegue pegar uma compra aqui ou aqui, mas nesse caso aqui teria falhado, ainda que foi bem para frente, talvez no máximo uma parcial. Teria falhado porque isso aqui é uma compra isso aqui é um tipo de compra de swing para levar pelo menos aqui na máxima. Então, não foi. A maioria das vezes não vai dar certo. Mas quando dá certo precisa ir longe para poder compensar o risco. Essa vez aqui quem comprou provavelmente não deu certo. Eu prefiro me posicionar na venda porque a tendência macro é muito forte na venda. Então, eu preferia vendas e aí eu esperei isso aqui. E aí aqui nessa barra aqui eu consegui fazer mais um bom trade aqui, uma reentrada, que aí, porque aí além do preço voltar aqui fazer o topo duplo nessa mesma linha, ele também vem aqui falhar essa linha aqui por um pouquinho, ele vem aqui busca liquidez, falha, deixa uma barrinha de sinal, depois uma barra grande aqui climática, então isso aqui poderia novamente tentar retestar esse fundo, acabou acontecendo. Aqui eu já fiz parciais aqui no caminho, parciais aqui nas mínimas, tinha uma nova linha de tendência aqui passando, estava se formando, foi uma parcial aqui. E aí o restante, nesse range aqui lateral, o preço equilibrou muito, isso aqui poderia estar começando a criar uma MTR, então eu resolvi sair por aqui, e aí eu também já tinha saído da tela do computador aqui nesse ponto. Mas eu acho que um negócio que é importante também é para quem quer pegar essa compra aqui para levar para swing, o melhor nem é pegar exatamente a compra aqui, o melhor talvez seria você esperar ver se tem compradores, aí você observa que tem pelo menos alguns compradores aqui, não são tão fortes ainda, mas se você quer pegar, aí talvez o melhor padrão seria realmente pegar aqui. Então você tem um impulso, aí você tem a correção, então você tem uma espécie aqui de fundo duplo com um fundo mais alto, aí talvez aqui assim é um lugar melhor para comprar, do que sair comprando aqui já de cara assim, só porque o preço falha o fundo, porque é muito forte a tendência de queda ainda. E aqui pelo menos você tem um fundo duplo aqui a teu favor para tentar entrar aqui com stop aqui nessa região, talvez abaixo da barra, para tentar ir pegar assim um swing também para cima. E aí nesse caso aqui fica até mais fácil que estruturar a operação, porque talvez até para fazer uma parcial no 1 para 1, ou pelo menos quando você vê uma barra climática assim. Aí depois desse momento aqui, quando o preço está testando a mínima de ontem, a mínima de hoje, aqui essa região que acaba virando suporte forte, eu já acho bem mais difícil fazer uma venda aqui, apesar de ser M2B, apesar de ter vários gaps abertos, tanto aqui quanto aqui quanto aqui. Eu ainda acho de certa forma um pouquinho difícil, mas eu prefiro muito ainda fazer vendas aqui do que fazer compras aqui nessa região devido ao contexto. E aí, claro, essas vendas aqui não tem o alvo tão absurdo para baixo, porque você vai ter que projetar aqui alguma coisa. Pode ser essa lateralidade para baixo, que talvez vai dar aqui assim. Pode ser esse primeiro impulso aqui para baixo a partir da correção, que provavelmente vai dar aqui nessa região também. E aqui o ponto mais importante aqui é essa linha também. Isso aqui pode sim se tornar uma wedge, porque você já vem vindo aqui com impulsos, correções mega profundas, praticamente aqui. Isso aqui é uma lateralidade. E depois ainda perdeu o fundo, mas aí volta também de certa forma um pouco profundo, porque provavelmente isso aqui deve ter passado um pouquinho dos 50%, talvez, de correção em relação ao último impulso, ou pelo menos em relação a esse impulso. Então, você tem movimentos que vão perdendo fundo com correções aqui mais profundas, e quando isso acontece novamente,
vem uma região aqui bem simétrica, é uma região, né, não é um ponto específico. E aí chegando aqui, sim, você já tem alvos aqui nessa região, mesmo que ele está se mantendo abaixo aqui da mínima do dia anterior, aqui embaixo existem alvos. E aí, se o preço chega aqui nesses alvos, nesses pontos de confluência e solta um pancadão assim para cima, uma barrona forte, tem que pelo menos sair da frente. Então, para quem está vendido aí, depois dessa barra aqui não dá para segurar, não, é muito difícil. Você tem que sair fora e aí deixar ver o que o preço vai fazer. É, ao mesmo tempo, obviamente, que é muito difícil comprar isso aqui. Dá até para comprar por ser uma falha de fundo, mas aí sim, quem compra aqui, aí o stop pelo menos aqui embaixo, então você tem esse tamanho aqui de stop, e o teu alvo pelo menos 2 ou 3 vezes isso aqui para cima ou lá no topo, ou pelo menos aqui na região da abertura do dia. Mas claro, isso a gente está falando para um outro horário do dia. Nesse horário aqui não, porque aqui já era o finalzinho lá do dia, os últimos minutos praticamente. Então já era difícil buscar um trade aqui nesse horário querendo pegar um movimento até lá em cima. Então tem que considerar isso também para quem faz day trade. É importante considerar esse horário, o horário também, para não querer pegar um trade de swing lá no final do dia. Trade de swing aqui no começo do dia, até por esse motivo que eu segurei bastante essa venda que eu tinha feito aqui. Tentei segurar, mas acabou que voltou, tive que sair com uma boa parte que desisti. E essa venda aqui também eu segurei um tempão aqui, levei essa barra contra, veio a favor, depois foi contra outra vez, aí só aqui que eu saí. Então, porque no começo do dia você tem mais chances de você, como o mercado ainda não fez nada de volatilidade, você tem chance que do mercado no dia provavelmente ele vai executar ainda uns 1.000 pontos para baixo, uns 1.000 pontos para cima. E se no começo do dia você conseguir pegar a direção certa do mercado, aí que você consegue às vezes pegar os melhores swings. Aí quando tá tarde aqui já no dia, aqui nas últimas horas aqui do dia, na última 1 ou 2 horas, já fica bem difícil pegar swings porque o mercado provavelmente já gastou a liquidez dele, já produziu os movimentos durante o dia e aqui no final pode ser que tenha algum movimento mais volátil, mas também se não tiver nenhuma volatilidade não tem problema nenhum porque no dia ele já criou volatilidade.